Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos, domingão. Chuvoso no Rio de Janeiro, em boa parte do Brasil. Sem futebol da Série A, né? Pelo menos no Campeonato Brasileiro. Mas o Fluminense já volta a jogar pela Libertadores quarta-feira agora. Tá voltando da longa folga nesse domingo. Tem treino hoje lá no CT Carlos Castilho. O Fluminense já está em preparativos para enfrentar o Alianza Lima, o último jogo da fase de grupos da Libertadores. Vou trazer o que eu tiver aqui de novidade sobre essa partida, inclusive o retrospecto contra esse adversário. Você sabe como é que é o retrospecto entre Fluminense e Alianza Lima? Você vai gostar. Vou falar disso daqui a pouco e também sobre uma negociação que o Fluminense parece ter esquentado, amadurecido nos últimos dias. Será que tem reforço chegando, né? Aquele jogador que pode ser até o novo John Arias, pelo menos é o que está se esperando por aí. Vou trazer as novidades a partir de agora. Vem comigo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Ilan FC, mais de 30 mil, já somos aqui uma comunidade. Muito obrigado a todos vocês. Pouquinho mais de 3 meses de canal e passamos dos 30 mil. Quem puder, quem quiser me dar aquela moral, fortalece, deixa o like, que é sempre muito importante, e se inscreve no canal Ilan FC. Se você quiser apoiar, se você gosta aqui do meu trabalho, vamos de óculos, vamos com tudo hoje, para a gente bater um papo. Deixa eu começar mostrando para vocês informações sobre o adversário do Fluminense quarta-feira na Libertadores. Está aí na tela, ó. Flu vai enfrentar o Alianza Lima pela 8ª vez e vai tentar manter a invencibilidade. Que tal, hein? O Fluminense nunca perdeu, portanto, para esse adversário, que no primeiro, na ida, né, no jogo de ida lá pela Libertadores, o jogo no Peru, empatou. Olha aí o lance entre Marcelo, o jogador do Alianza Lima. O Fluminense vai enfrentar na próxima quarta-feira, em duelo válido pela sexta e última rodada da fase de grupos. Vai ser a 8ª vez da história que os dois vão jogar contra, com o tricolor nunca tendo perdido para esse adversário. Portanto, 7 jogos na história entre Alianza Lima e Fluminense, e o Flu nunca perdeu. No retrospecto entre eles, 4 vitórias para o Flu, enquanto os outros 3 resultados foram de empate. Então, 4 vitórias, 3 empates. Gente, é para manter a invencibilidade no Maracanã. E um detalhe, todos os jogos da história entre Alianza Lima e Fluminense, o Flu foi visitante, ou seja, vai ser mandante pela primeiríssima vez no 8º confronto, mas é tudo amistoso, é tudo jogo bem antigo, né? Olha só, pegar aqui do primeiro até o último, o primeiro jogo foi em 2000, aliás, o primeiro jogo foi em 1950, um amistoso entre Alianza Lima e Fluminense, 1-1, depois outro em 53, outro empate. Fluminense venceu em 54, eles jogaram 3 vezes quase seguidas. Em 56, Fluminense venceu de novo, venceu em 57 e venceu novamente em 57. Então foi tudo nos anos 50, os 7 jogos até agora entre os dois times, e o Fluminense, repito, sempre como visitante, 4 vitórias e 3 empates. Então, galera, é jogo para manter realmente a invencibilidade. O Fluminense é super favorito, já está classificado, pode ampliar essa classificação fazendo 14 pontos em caso de vitória e se tornar um dos melhores colocados na fase de grupos, provavelmente entraria no top 4, né, e teria vantagem contra quase todos os times no mata-mata, exceto os 3 que estão à frente dele. A vantagem é jogar segundo jogo em casa nas 8º, nas quartas e nas semifinais. E o Fluminense voltou a treinar na manhã deste domingo no CT Carlos Castilho, e eu tenho informação para você sobre o treino desta manhã. Todos os jogadores que estavam no DM foram liberados, estão todos treinando, todos treinaram agora pela manhã, normalmente em campo, os machucados, os lesionados, todo mundo que você falar, e pode lembrar de todo mundo, Douglas Costa, Marlon, Thiago Santos, todo mundo, exceto, só 2 jogadores estão no DM. O Fluminense esvaziou o DM, só 2 continuam lá. André, né, que tem previsão de volta para as próximas semanas, teve uma lesão grave no colateral do joelho, então é uma lesão de certa forma grave, né, que exige mais cuidados, mas ele nas próximas semanas deve estar de volta. É muito provável que em junho possa voltar a jogar, mas isso ainda não há previsão exata. E o Lelê passou por uma cirurgia, essa sim é uma questão muito mais delicada e que deve tirá-lo da temporada de 2024, no mínimo até novembro. Pode ser, existe uma possibilidade do Lelê voltar no finzinho da temporada? Sim, né? Mas está muito cedo para saber, e a grosso modo dá para dizer que ele só volta a jogar em 2025. Então apenas André e Lelê estão no departamento médico. Esvaziou o DM do Flu,
todo mundo voltou para o campo, todo mundo treinou normalmente neste domingo integrado. O que significa isso? Significa que o Fernando Diniz talvez consiga botar algo mais próximo do que ele tem na cabeça dele hoje como time ideal para quarta-feira. O que é o time ideal? Não sabemos exatamente, se é algo muito distante do que enfrentou o Sampaio Corrêa, né, na classificação da Copa do Brasil. Mas o Marquinhos, por exemplo, que na cabeça do Diniz até poucos dias atrás era indiscutivelmente um titular, pode ser que volte a jogar nessa quarta-feira. Vamos saber como ele voltou, né? Não tem como saber exatamente em que condições ele está de volta, mas ele treinou normalmente e está à disposição para o jogo de quarta-feira. Se vai estar bem o suficiente para o Diniz confiar nele para colocá-lo em campo, aí já é uma outra questão. Galera, mais novidades envolvendo o Fluminense, né? Agora fora de campo, porque a seleção da Colômbia, que convocou naturalmente John Arias para a sua Copa América, acabou liberando o jogador. Uma boa notícia para o Fluminense, está aí na tela, notícia no GE. Arias tem liberação para defender o Flu na Libertadores antes de se apresentar à Colômbia. Convocados para amistosos de Copa América, já se apresentam nessa segunda-feira, mas o Arias pode enfrentar o Alianza Lima na próxima quarta. Então, em resumo, na matéria aqui do GE, diz que o Arias foi liberado pela seleção da Colômbia, embora a apresentação dos outros jogadores esteja marcada para amanhã, para essa segunda-feira. Então, como a data FIFA, na verdade, começa um pouco mais à frente, começa no dia 3, né, na semana que vem, ainda faltam alguns dias até chegar a data FIFA, na verdade, eles estão apresentando os jogadores uma semana antes, dia 27. Só começa na próxima segunda-feira a data FIFA. O Arias está liberado para esse jogo, portanto, contra o Alianza Lima, pelo Fluminense, né? Mas vamos aguardar para ver se ele vai ser liberado para a partida do Juventude. O Fluminense enfrenta o Juventude no fim de semana, no dia 1º, ainda antes da data FIFA, embora os jogadores da Colômbia já estejam convocados para essa semana. Há uma possibilidade, sim, dele estar liberado também para o jogo contra o Juventude, que, repito, ainda não vai estar dentro da data FIFA, embora a Colômbia já tenha convocado os jogadores para se apresentarem essa semana. Vamos esperar que ele possa jogar, então, a partida não só do Alianza Lima, quarta-feira, mas também o jogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro na próxima semana. Galera, mais duas notícias aqui envolvendo o Fluminense, agora falando de contratações, de jogadores negociados, né, seja para sair ou para ficar. Primeiro, rapidamente, vou passar aqui pela situação do Jefté, né, que o Fluminense negociou com o Rangers da Escócia. O Flu vai manter 20% dos direitos do Jefté após a venda do lateral ao Rangers. Foi negociado em definitivo com o clube escocês. Anúncio foi feito nessa sexta-feira. Olha aqui, o Tricolor vendeu 80% dos direitos por 800 mil euros, quase 5 milhões de reais, vai manter 20%, 4,4 milhões de reais. Né? Essa notícia que foi divulgada aqui na sexta-feira, a saída do Jefté, lateral esquerdo, olha ele aí se apresentando já aos Rangers, lá da Escócia, jogador jovem do Fluminense, né, da base, que simplesmente está saindo sem ter sido útil, sem ter sido utilizado pelo Fernando Diniz no time de cima. Aí a gente fica naquela dúvida sempre, né? Será que já era para ter vendido o Jefté e dessa forma, por essas duas mariolas, por 4 milhões de reais, o Fluminense não tendo nem a maior parte, o Fluminense só tem 65% desse jogador, está muito confuso, né? A gente nem sabe qual é o valor que vai caber ao Fluminense. Enfim, no fim das contas, como tem empresário para pagar, como tem clube aí, um clube de empresário também, dono de parte dos direitos do Jefté, que é 35%, do Tigres, né, que é um clube de empresário no Rio. Enfim, a gente fica muito na dúvida de quanto o Fluminense está recebendo nessa transação, porque ficamos na dúvida porque não há transparência, o Fluminense não divulga. O que a gente sabe ao certo é que nunca saberemos se o Jefté será útil ou seria útil ao Fluminense ou não. O que nós sabemos é que ele fez uma ótima base, fez apresentações muito boas na Copa São Paulo de Futebol Júnior, sempre pareceu ser muito promissor na lateral esquerda. Agora, seria bom para o Fluminense, no time de cima? Nunca saberemos, porque o Diniz não utilizou, não testou, ele e os antecessores preferiram jogadores como Danilo Barcelos, Pineda, Egídio, Cris Silva. Será que realmente o Jefté é pior do que esses jogadores? Ou muito pior? Será que ele não é muito melhor, na verdade, do que eles todos? O que eu sei é que, no mínimo, ele seria muito mais barato. Porque qualquer tostão que você tenha pago por qualquer um desses jogadores que eu falei aqui, Pineda, Danilo Barcelos, Egídio, Cris Silva, só para ficar nesses 4 aí, qualquer realzinho que você tenha pago neles já foi muito caro. Então, mais uma vez, o Fluminense dá as costas para Xerém e simplesmente renega seus jogadores formados em casa para contratar bagres como esses que eu citei agora há pouco. Né? Discorda? Bota a opinião aqui embaixo. Mas deixa eu falar de mais um assunto aqui, porque o Fluminense vendeu o Jefté, mas está atrás de reforços
para o seu meio-campo. Olha aqui, né? Já trouxe a notícia aqui 2 dias atrás em relação ao jogador colombiano, e agora a coisa esquentou. Esse aí é o Twitter do Carlos Arturo Arango, que é um jornalista colombiano, um youtuber. Eu assisti ao vídeo dele sobre esse jogador, sobre o Jader Quiñones, né? Que é um colombiano de 23 anos, e aqui no tweet dele ele fala que o América de Cali vai fazer a compra desse jogador. O jogador estava emprestado por algum clube do mundo árabe, que não há exatamente uma definição de onde ele veio, quem é o dono do passe do Jader Quiñones, mas ele hoje está no América de Cali. E o América vai comprar esse jogador, o 80% do passe do Jader Quiñones. Segundo esse jornalista, o Arturo Arango, ele vai ser negociado imediatamente com o Fluminense, né? Isso é o que ele diz no vídeo dele. O Fluminense já está em conversas adiantadas com o América de Cali, pelo Jader Quiñones, que é um jogador de meio campo, que joga como volante, joga como meia, joga como ponta e joga como lateral. Foi isso que eu apurei. E é isso que ele diz, inclusive, ele fala sobre isso também no vídeo dele, ou seja, um jogador polivalente, né, que parece muito ser a cara do treinador Fernando Diniz. Diniz gosta disso, né? Jogador que joga em 4, 5 posições. E é o que tem sido feito com o Jader Quiñones, que inclusive já passou pela seleção colombiana, foi convocado no fim do ano passado por esse mesmo treinador que está aí, né? Nesse momento ele não foi convocado, não está na lista da Copa América, mas em dezembro do ano passado estava convocado. E é um jogador, como eu disse, polivalente. A gente não sabe muito mais sobre ele. Eu vi alguns lances dele, naturalmente, vi algumas cenas, alguns gols. Mostrei um gol dele aqui, que ele fez do meio campo, meses atrás, ano passado, na verdade, pelo América de Cali, mas é um jogador até certo ponto, digamos, que ninguém conhece muito bem. Mas o Arias também era desconhecido quando veio para o Fluminense, mas o Fluminense enfrentou o Santa Fé do Arias naquela época pela Libertadores, o viu jogar como, inclusive, adversário direto dentro do campo. E aí ele fez boas apresentações e o Flu foi atrás do Arias. O Quiñones a gente não tem tanta certeza assim, mas, né, as informações é de que ele é um jogador promissor, chegou mostrando serviço no América de Cali e depois, por ter jogado muito sacrificado fora de posição, acabou não aparecendo tão bem assim, segundo informações desse jornalista colombiano. O problema é que o Diniz gosta exatamente disso, de sacrificar o jogador, botar ele para marcar, em vez de ter liberdade para atacar, que é a característica principal do Quiñones. Então, o problema que ele teve lá para render, ou seja, de ter que marcar, ter que fazer funções que não são exatamente originais das posições que ocupa, esse problema é corriqueiro no Fluminense. Vide Germancano, que hoje em dia deixou de ser um camisa 9 e muitas vezes passa boa parte do jogo como volante ou até como zagueiro. Mas, enfim, vamos aguardar essa negociação, vamos aguardar essas coisas de fato vão esquentar. Fato é que, segundo os jornalistas colombianos, não apenas esse que eu mostrei, mas outros já estão debatendo o assunto, o Fluminense está muito perto de trazer esse Quiñones. Vamos saber agora nos próximos dias. Valores, o valor dele, segundo o Transfer Market, é de 650 mil euros, mas o América estaria comprando os direitos dele, ou 80% dos direitos, para repassar por um pouco mais ao Fluminense. Então dá para a gente imaginar que essa negociação, caso o Fluminense adquira em definitivo o jogador, vai sair próxima de 1 milhão de euros, algo ali na faixa de 5 ou 6 milhões de reais. É meio arriscado, né, galera? Mas, sinceramente, é um risco até que eu aceito correr por esse valor por um jogador jovem da posição que o Fluminense está precisando, né? Tem hoje o Ganso, tem ali o Renato Augusto, não tem mais o Iago Ferreira, né? Porque resolveu doar para o Curitiba, então agora tem que pagar para trazer alguém de fora, né? Paciência, mas é mais ou menos por aí. Gente, deixa um comentário aqui de vocês sobre Arias, sobre esse Jader Quiñones, sobre a venda do Jefté, tudo isso aí. Bota aqui embaixo no comentário, se inscreve no canal, deixa o like. Ótimo domingo para todo mundo e a gente se vê. Valeu.